Oi, gente, Sabrina Medeiros aqui do canal Pra Ser Você Feliz e tô gravando também pro canal Quarentena Solidária. É um canal que foi idealizado lá na Itália pelas brasileiras que moram lá, então é muito legal participar desse projeto. Hoje eu vou falar sobre os rótulos e mandatos na família, no sistema familiar. Então, de que forma a gente pode identificar esses rótulos e também de que forma a gente pode se liberar desses rótulos, né, desses mandatos. Então, vou começar dando alguns exemplos, né, do que são os rótulos, né? Quando se fala das mulheres, por exemplo, né, meninas sendo criadas na infância, né, seja pela mãe, pela avó, pela família, pelo contexto familiar, né? Quais os rótulos que você tinha quando era criança, né? Você era a mais inteligente, a mais bonita, o mais feinho, o mais gordinho, você era considerado burro, você era considerado sem valor, você não tinha atenção ou você tinha atenção demais. Então identifique agora quais os rótulos que você tinha na sua infância, né? Sendo menino ou menina, você pode identificar facilmente esses rótulos, né? E quem dava esses rótulos para vocês, né? Se era o pai, se era a mãe, se eram os avós, se eram os tios, as tias, os primos. Então identifique esses rótulos e as pessoas as quais davam disponibilizavam esses rótulos para vocês, né? Então, nós quando somos crianças, nós compramos esses rótulos, né? Nós nos apoderamos desses rótulos, nós queremos guardá-los e nós achamos que são muito valiosos, porque mesmo que seja um rótulo negativo, e eu penso que são todos os rótulos podem ser negativos, se a gente compra de uma forma assim, quando nos dão de uma forma imposta, né? Então, isso, quando é imposto a gente, eu acho que é negativo. Então, dessa forma, a gente pode pensar, né? Quem nos deu esse rótulo de burrinha, de inteligente, de feinha, de bonita? Quem nos deu esse rótulo, né? De gordinho, de magrinho, né? Tem tantos apelidos que a gente tinha na infância, né? Que hoje em dia, claro, são considerados bullying e assertivamente, eu acho que veio em uma boa hora, porque muitas pessoas falam: ah, mas eu chamava ele assim quando ele era pequenininho e ele não ligava externamente, mas internamente, que tipo de estrago isso pode ter feito, né? Na personalidade desse adulto de hoje, ou dessa adulta, né? Então a gente tem que pensar nisso, né? Quando a gente rotula uma criança e o que ela compra, né? Desse rótulo, o que ela assimila para ela de positivo e de negativo. Num primeiro momento, ela pode pensar que, eles estão me dando atenção, né? Me dando atenção, me impondo esses rótulos, porque a criança nem pensa nisso, né? Ela pensa só como uma atenção, amor, enfim, carinho da família. Ela nunca pensa em imposição de rótulos. Então, a pessoa que impõe esse rótulo para uma criança, ela tem uma dor muito grande, né? Ou no próprio sistema familiar dela, ou nela mesma, né? Impondo um rótulo a uma criança. E isso é inconsciente, gente, é bem inconsciente. A pessoa não faz, quer dizer, existem pessoas que fazem de propósito, né, para justamente ferir a criança. Mas claro que tem outras pessoas que fazem inconscientemente, aderindo a esses rótulos. Então a gente tem que prestar muita atenção nessas pessoas, né, no que elas estão realmente despejando nas crianças, né? As suas dores elas estão despejando numa criança, porque é um ser mais frágil e mais suscetível àquilo que elas estão emanando, né? Então a criança compra com muito mais facilidade esses rótulos. E nós, quando adultos, nós talvez não damos mais tanta atenção aos rótulos e sim aos mandatos da família, né? Mas claro que os rótulos também vão se enraizando profundamente na gente, e se a gente compra esses rótulos com muita vontade mesmo, eles ficam pro resto da vida. Então, se a gente não olha para eles com mais atenção e vê de onde vieram, né, e se fazem sentido ainda pra gente, a gente pode transmutar essa energia dos rótulos, né, se não são positivos para nós. E a questão dos mandatos, né?
Mandatos, a gente tem muitos mandatos na nossa família. Não pode pintar unha de vermelho, mulher tem que usar saia, as mulheres não podem ser sustentadas por homem, nunca permita que um homem te sustente. Isso não tô falando em tom de deboche, mas é uma coisa arcaica, né? Que a gente, hoje em dia, com os relacionamentos tão igualitários, né? A gente pensa em como a gente pode contribuir com o outro, né? E não só dizer não, isso não me serve, isso não posso, porque a minha família, porque foi assim, eu não posso ir contra isso. Existem regras que realmente a gente não pode ir contra e a gente tem que analisar de acordo com cada sistema familiar. Eu sei as regras do meu sistema, o que pode, o que não pode, o que eu gosto e o que eu não gosto no meu sistema, o que faz sentido para mim e aquilo que não faz sentido para mim. Então eu peço a você que agora analise os mandatos da sua família. O que a sua mãe e o seu pai te falavam quando você era criança e que você comprou? É aquilo ali. É assim que tem que ser. E no nosso sistema familiar original, né, que é do nosso pai e da nossa mãe, a gente tem a sensação de pertencimento completo quando a gente obedece todas as regras. Aí a gente fica com a consciência limpa e tranquila. Agora, quando a gente desobedece uma regrinha, a gente fica... Ai, gente, será que eu fiz certo? Não vou voltar atrás. Não volte atrás. Transgrida algo para que algo no seu sistema mude, para que algo no seu sistema entre em um movimento diferente, um movimento para o mais. Então, acontece muito nas famílias, né, da gente seguir tudo à risca. Não pode fazer isso, porque senão vai acontecer isso. E às vezes a gente faz aquilo e não acontece aquilo que estão prevendo que vai acontecer, e a gente pensa, mas eu fiz isso e não aconteceu aquilo, então quer dizer que não é 100% verdade. Então a gente tem que se permitir pensar nessa forma como os nossos antepassados receberam esses mandatos e se eles ainda são vigentes nesse século, nesse ano de 2020, se eles ainda são vigentes para nós, para nossa realidade e se ainda fazem sentido para nós. Se a gente revisar todos esses mandatos que às vezes são tão internalizados que a gente não consegue nem expressar com palavras de que se tratam, mas se a gente prestar atenção nesses mandatos, na forma como eles foram concebidos, a gente se dá conta de que muitas coisas ali, naquele sistema familiar, naqueles mandatos, né, elaborados pelos bisavós, pelos trisavós e foram passando para os avós, para os nossos pais e depois para nós, e que a gente, quando vai passar adiante, a gente... deixa eu ver se ainda é vigente. Então a gente tem que prestar atenção quando for passar isso adiante, quando for expressar para os nossos filhos ou para as pessoas à nossa volta, realmente a gente se dá conta se fazem sentido para nós. Se fazem sentido, sim, passamos adiante aqueles mandatos, porque existem muitos mandatos positivos, não só mandatos negativos. Eu tô falando aqui de mandatos no geral, né? Nos mandatos da família toda, em que todos falam aquilo que funcionou lá atrás. E a gente tem que se dar conta se isso funciona agora, nesse século, nesse momento, para que a gente possa passar de uma forma consciente para os nossos filhos, né? E para todos que estão à nossa volta. Então é nesse sentido que eu trago essa reflexão para vocês. Analisem muito bem esses rótulos que foram impostos a vocês e esses mandatos também. Um beijo, muito obrigada e até o próximo vídeo.